Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Polícia Federal realizou buscas agora pela manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um ex-ajudante dele, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso. As ações fazem parte de uma operação que investiga uma suposta fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro, de seus familiares e ajudantes. Ao todo, 6 suspeitos foram presos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal esteve durante a manhã em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Ele não foi alvo de mandado de prisão, mas os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. Até às 7 horas e 20 minutos, policiais seguiram para o condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil em março. A corporação investiga um grupo de suspeitos de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as informações falsas teriam sido inseridas no sistema entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A intenção do grupo era a alteração da verdade. Ainda de acordo com a PF, com os dados falsos, algumas pessoas puderam emitir certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias que estavam em vigor para evitar a propagação da doença, como, por exemplo, viajar para o exterior. A série de julgamentos dos envolvidos nas invasões aos prédios públicos de Brasília, do dia 8 de janeiro, continua no Supremo Tribunal Federal. Nessa madrugada, teve início no plenário virtual da Corte a audiência para decidir se mais 250 acusados vão se tornar réus. Ontem, o tribunal já havia acatado a denúncia contra outro grupo de 200 pessoas que também foram presas por participar dos atos de vandalismo na capital federal. A tendência é que esse terceiro julgamento siga o rumo dos 2 anteriores, ou seja, os acusados devem se tornar réus. O primeiro voto, ainda de madrugada, seguiu nessa direção. A manifestação foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal e decidiu que a nova leva de 250 denunciados deve se tornar réus. Assim como nos anteriores, o julgamento está sendo realizado no plenário virtual e vai até o dia 8 de maio. Nesse formato, não há debates entre os ministros, que depositam seus votos em um sistema eletrônico. Um dia antes, o STF havia encerrado a análise da segunda leva de denúncias e tornou réus mais 200 pessoas acusadas de incitar e executar os ataques que depredaram as sedes dos 3 poderes. 8 ministros votaram a favor da denúncia e 2 foram contrários. Foram analisadas denúncias contra 100 supostos executores e 100 supostos incitadores dos atos. E a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos de radicais, deve ser adiada para a segunda quinzena de maio. Afinal, o Congresso ainda não definiu a distribuição das vagas entre os partidos. E mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária, o Copom, anuncia hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. E a expectativa é que o índice seja mantido em 13,75%. Os juros básicos estão desde agosto do ano passado em 13,75%, o maior patamar desde 2016. O consenso entre os economistas é de que os diretores do Banco Central devem manter a taxa. Se confirmada, será a 6ª manutenção da taxa Selic nesse nível. A decisão será anunciada por volta das 18h30. E a expectativa da maior parte dos analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central na semana passada, é de que a taxa comece a recuar somente em meados do mês de setembro. A reunião do Copom desta semana será realizada em meio a um intenso debate sobre o nível da taxa básica de juros da economia. O juro brasileiro é a maior taxa real do mundo. Na semana passada, o presidente do BC,
Roberto Campos Neto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debateram o tema no Senado Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disparou fortes críticas ao patamar da taxa básica da economia, por conta do impacto no nível de atividade e de emprego. E olha só, parece até ficção, mas é verdade. A crise também chegou ao glamouroso mundo do cinema. Os roteiristas de Hollywood estão em greve desde ontem. Eles reivindicam melhores salários e uma menor carga de trabalho. Vamos conferir. O problema começou durante a pandemia, quando houve uma explosão na produção de séries e serviços de streaming. Mas os roteiristas reclamam que os salários não aumentaram na mesma proporção. Apenas o trabalho aumentou. De acordo com dados do sindicato da categoria, metade dos roteiristas dos Estados Unidos recebe o piso da categoria. Há 9 anos, 1/3 ganhava essa faixa salarial. Do outro lado, os estúdios alegam que já concederam aumentos significativos. Sem acordo, as negociações entre as partes foram encerradas na segunda-feira. O efeito mais imediato da greve é nos programas de auditório e de entrevistas diários dos Estados Unidos. Alguns devem ser suspensos já nos próximos dias. Para os Estados Unidos, cinema é assunto de Estado. Por isso, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, fez um apelo para que os dois lados voltem a conversar. A última vez que os roteiristas cruzaram os braços foi em 2007. A paralisação durou 100 dias e deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares à economia de Los Angeles, onde se concentram os estúdios de filmagem. Afinal, sem eles, o show não pode continuar. E como sempre acontece nos filmes, os amantes do cinema esperam sim por um final feliz. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para na Hit daqui a pouco, Kleber Werneck chega com mais informações para vocês. É às 11 horas, não perca. Até mais.